iniciar falando sobre essa decisão aí do Supremo, que tem até hoje para se manifestar, sobre a tornozeleira eletrônica instalada, né, no ex-presidente Jair Bolsonaro. O Luiz Fux é o que está devendo voto, ele está fora daquela lista, né, de sanções americanas em relação a vistos. Bom dia para você. Bom dia, Carolina. Bom dia, Raíssa. Bom dia, ouvintes. Sim, todos os demais ministros já votaram rapidamente na sexta-feira, apoiando a decisão do ministro Alexandre de Moraes de impor ali medidas cautelares a Jair Bolsonaro, como a tornozeleira eletrônica, como impedir que ele se aproxime de embaixadas, que tenha contatos com representantes estrangeiros, que, por exemplo, tenha contato com o próprio filho, Eduardo Bolsonaro, que faz parte de todo esse processo, essa trama contra o Brasil no caso das tarifas. Além disso, Jair Bolsonaro não pode sair de casa entre 7 da noite e 7 da manhã durante a semana e não pode sair também durante os fins de semana. E todos os ministros votaram rapidamente, endossaram a decisão do Alexandre de Moraes, mas Luiz Fux fez um suspense e deixou o seu voto para hoje, para o último dia. E isso cria um mal-estar dentro do Supremo e cria também uma dúvida sobre de que lado nessa história toda está o Luiz Fux. Por quê? Quando o Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, né, do Departamento de Estado americano, é o chanceler, né, dos Estados Unidos, anunciou a suspensão de vistos para Alexandre de Moraes, citado especificamente, diretamente para o Alexandre de Moraes e a família dele, e depois se soube, vazou, que também para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o Marco Rubio estendeu essa suspensão de vistos para 7 outros ministros do Supremo, mas deixou de fora 3. Vejamos lá. O André Mendonça, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro. O Cássio Nunes Marques, que foi indicado por Jair Bolsonaro. E o Luiz Fux. O Luiz Fux abriu uma certa dissidência em todo esse processo quando ele discordou de uma pena de 14 anos para a cabeleireira Débora, que foi aquela que pichou com batom a estátua da Justiça na porta, na frente do Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, Fux deixou no ar que discordava da dosimetria dos criminosos de 8 de janeiro. Então, agora está todo mundo em suspenso para saber, afinal das contas, para que lado o Luiz Fux vai. Há uma possibilidade ou uma expectativa de que o Fux acompanhe a decisão do Alexandre de Moraes, mas com ressalvas. Muito bem, vamos aguardar então o prazo que termina hoje. Mas hoje também, Eliane, tem esse encontro lá no Chile do presidente Lula com outros 4 líderes, o próprio presidente do Chile, o presidente da Colômbia, também o do Uruguai e o líder espanhol, todos ali numa frente de esquerda. O que está no horizonte dessa discussão? O tarifaço entra também? Pois oficialmente esse encontro de 5 líderes da centro-esquerda aqui da América, né, das Américas, e também o Pedro Sánchez, que é o primeiro-ministro da Espanha, oficialmente para discutir democracia, multilateralismo e as big techs, ou seja, a taxação das big techs e como controlar as big techs, que hoje são uma ameaça, por exemplo, para crianças e adolescentes.
por exemplo. Isso é oficialmente, mas o encontro vai ser no Palácio de la Moneda, em Santiago do Chile, a portas fechadas, e a expectativa, sim, é de que seja discutido intensamente o ataque do Donald Trump ao Brasil. Até porque hoje é o Brasil, amanhã pode ser qualquer outro com 50%, porque o Trump já está ameaçando a Ásia, a África, a Oceania, a Europa, a América Latina inteira. Então, é uma tentativa de discutir o que fazer. Mas atenção, não é tão simples. Ninguém vai sair de lá dando uma canelada do Donald Trump. Por quê? Porque Chile, Colômbia, Uruguai têm interesses muito grandes nos Estados Unidos, claro, o maior mercado do mundo, a maior economia do mundo, e eles têm que proteger os interesses nacionais dos seus países. Então, ontem eu estava conversando com uma fonte do Itamaraty e dizendo o seguinte, eles estão animados com essa reunião, porque é o início da resistência, porque provavelmente vai sair um documento final em apoio ao Brasil. Mas eu estava conversando e dizendo o seguinte, na minha modestíssima opinião, isso pode ser um tiro que saia pela culatra. Por quê? Porque pode demonstrar a fragilidade do Brasil, o isolamento do Brasil nesse momento, porque todo mundo tem medo, né, de uma retaliação americana, primeiro. Segundo, o Trump é uma pessoa fora de si, capaz de qualquer coisa, intempestiva, enfim, não dá para prever os próximos passos. E terceiro, porque isso demonstra que o Mercosul está rachado ao meio. Se a gente pegar os 4 países originais, você tem Brasil e Uruguai nessa reunião, mas a Argentina e o Paraguai, que são os 2 outros membros desde o início, né, originais do Mercosul, estão do lado contrário, alinhados com o Donald Trump. Então, o Brasil, né, que é a maior economia da América Latina, é o maior país, a maior população, pode estar meio abandonado aí numa hora dessas, porque todo mundo está mais preocupado em defender o seu interesse nacional do que defender um outro país. Então, vamos ver, eu posso estar errada, torço para estar errada, mas vamos ver como isso avança. Depois da reunião a portas fechadas, a gente vai ter também um almoço desses líderes e depois um comunicado final. E isso serve também como preparativo para uma nova reunião em setembro, aproveitando que vários países, inclusive todos esses 5, estarão para a abertura anual da Assembleia Geral da ONU. Mas vamos ver o que sai de prático disso tudo. Muito bem. Bom, a gente está acompanhando, né, esse cenário. Agora há pouco o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que nesta semana serão apresentadas alternativas ao presidente Lula para fazer frente a esse impacto das tarifas sobre os produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos. Ele disse que a ajuda aos setores prejudicados pode estar dentro dos planos de contingência, declarou a CBN. Ao admitir que o governo já considera a possibilidade de persistência do tarifaço produtivo sobre o Brasil, o ministro da Fazenda repetiu que o governo está buscando um diálogo prioritariamente. E ao anunciar essas tarifas, né, Trump utilizou motivos políticos para justificar essa imposição e Haddad comentou que essas políticas de Trump tem muitas idas e vindas, o que força o Brasil a buscar preparo para diferentes cenários. Enfim, um panorama que vai se desenhando aí com uma expectativa de alguma mudança, né, para o Brasil nesses próximos dias. Eliane, o deputado Eduardo Bolsonaro falou sobre os planos que tem em relação ao seu mandato
Em live publicada no YouTube ontem à tarde, a resposta veio ao ler uma manchete da imprensa que mencionava que ele poderia se tornar inelegível se não voltasse ao Brasil. Vamos ouvir sobre essa manifestação. Como Eduardo Bolsonaro pode ficar inelegível se não voltar ao Brasil? Eduardo Bolsonaro tem licença na Câmara dos Deputados até o próximo domingo e responde a processo administrativo como servidor da PF. Bem, de cara adianto para vocês, eu não vou fazer nenhum tipo de renúncia, tá? Então, se eu quiser, eu consigo levar o meu mandato, pelo menos aí, até os próximos 3 meses. Nesse vídeo ele estava já ainda licenciado, né? Ontem voltou a dizer que estava sendo alvo de perseguição, enfim, do Supremo Tribunal Federal e tal. Explica pra gente essa conta, Eliane. Não, primeiro a gente precisa explicar para os nossos ouvintes que Eduardo Bolsonaro estava se referindo a ele mesmo quando dizia Eduardo Bolsonaro isso, Eduardo Bolsonaro aquilo. É Sim. Como se eu dissesse assim, Eliane Cantanhede isso, Eliane Cantanhede aquilo. Então tá aí explicado. Vale a legenda. Não é alguém falando sobre ele, é ele falando dele mesmo. Mas enfim, explicado isso, vamos lá. A licença de 120 dias do Eduardo Bolsonaro venceu ontem, domingo. Portanto, ele tinha 2 alternativas. Ou voltar ao Brasil e reassumir o mandato, e ele ainda tem uma colher de chá, né, porque há um recesso branco, ele poderia deixar para voltar em agosto, ou renunciar ao mandato. E ele diz, não vou renunciar. O Eduardo Bolsonaro não vai renunciar ao mandato. E ele diz que tem 3 meses, porque pela regra, né, pelas regras da Câmara dos Deputados, perde o mandato quem faltar a 1/3 das sessões. Evidentemente, se ele está nos Estados Unidos, ele vai faltar. Só que essa penalidade é imposta no ano que vem, no início da nova legislatura. Então, ele está contando com isso. E aí eu vejo pela imprensa soluções completamente esdrúxulas, tipo assim, ele continua nos Estados Unidos, mas participa das sessões por videoconferência. Imagina você ter um deputado nos Estados Unidos, aliás, trabalhando contra os interesses nacionais e votando por videoconferência. Isso não existe, né, gente? Não existe. Então, a grande dúvida que fica é como é que eles vão fazer para o Eduardo Bolsonaro justificar que depois de ganhar 2 milhões de presente do papai por Pix, esse Pix que o Donald Trump agora condena, quer também, está reclamando, tal, quer taxar isso e aquilo, ele vai ficar nos Estados Unidos com esses 2 milhões, sem trabalhar, sem votar, sem respeitar os votos que ele teve em 2022 e ganhando salário. Então, essa situação realmente, eu nunca vi uma coisa dessas. O melhor que ele tinha que fazer era ou voltar ou renunciar ao mandato, o que qualquer um deveria fazer. Vamos ver também como é que a Câmara vai reagir a isso tudo. A Câmara, como eu disse, está em recesso branco, Câmara e Senado, mas, atenção, está em recesso branco para votar no plenário, o plenário da Câmara e do Senado, para votar no plenário das comissões, e para discutir temas técnicos, mas a política partidária continua a pleno vapor e há uma expectativa de um encontro do PL, partido do Jair Bolsonaro, entre hoje e amanhã, para discutir o que fazer diante da tornozeleira e das medidas cautelares contra Jair Bolsonaro. E, além de tudo, foi criada a comissão de 8 membros, tem 2 do PP, bolsonarista, mas com cargo no governo Lula, tem 2 do PT do Lula, tem, enfim, do PL do Bolsonaro 1, enfim, uma comissão parlamentar para ir aos Estados Unidos tentar, com o Congresso americano, alguma negociação
para adiar, para suspender, para melhorar o tarifaço anunciado pelo Trump. Não sei o que vai adiantar isso não, mas enfim, está criada. Tudo bem. E no meio disso tudo ainda tem uma suspeita, né, Eliane, de algumas movimentações bilionárias no mercado de câmbio, pouco antes do anúncio do tarifaço contra o Brasil, a ponto de a Advocacia Geral da União pedir uma investigação lá ao STF. Nossa, olha, essa história veio assim, de repente, inesperadamente, pelo Jornal Nacional da TV Globo, na sexta-feira, dia 18. E é estarrecedora essa história, estarrecedora. Por quê? Porque horas antes, na tarde em que o Donald Trump anunciou a tarifa de 50% para produtos brasileiros que entrarem nos Estados Unidos, né? O que aconteceu? Houve antes do anúncio, né, uma compra de 3 a 4 bilhões de dólares, né, compra de dólar a R$ 5,46. E aí, 2 minutos depois que o Trump anunciou os 50% de tarifaço contra o Brasil, 2 minutos, esse dinheiro todo foi em venda de reais a 5,60, ou seja, a turma comprou entre 3 e 4 bilhões de dólares a 5,46 e vendeu minutos depois a 5,60. O que isso caracteriza? Vazamento de informação privilegiada para que pessoas, empresas, grupos tivessem um lucro fabuloso de bilhões de dólares diante do anúncio do Trump. O pior é que isso vai ser investigado, a AGU pediu ao Supremo, o Supremo certamente vai autorizar e a Polícia Federal vai realizar. Mas, atenção, isso não aconteceu exclusivamente no Brasil. Quando Trump anunciou, por exemplo, o tarifaço na África, aconteceu a mesma movimentação super atípica na África. Ou seja, alguém está ganhando muito, muito, muito dinheiro com esses tarifaços do Trump. Quem será?